Muito bem, vamos dar início a mais um módulo, onde esse será o último módulo antes de começarmos a estudar estratégias probabilísticas, ou seja, estratégias baseadas em probabilidade matemática. Só recapitulando a última aula, onde nós aprendemos, conhecemos como tudo foi iniciado, é muito importante você obter esse conhecimento, não só para que você dê valor no material, no conteúdo que nós temos hoje em mão, mas que você possa entender que se nós conseguirmos seguir esses padrões probabilísticos, sempre estar encontrando, conhecendo, antecipando, nós conseguiremos operar dessa forma durante muito tempo, assim como nós viemos operando. Então vamos lá. Nesse momento nós iremos estudar a teoria. É importante que você associe a diferença entre a estratégia matemática e a teoria Coutrin, que é a teoria matemática. A teoria não foi desenvolvida a partir da estratégia, mas ambas não são iguais, apesar de serem parecidas. Como eu falei no vídeo anteriormente, a estratégia de probabilidade matemática ela vem sendo operada no decorrer dos anos, mas não da mesma forma. E uma das últimas vezes que eu já estava com um grupo formado, com alunos operando a estratégia de probabilidade matemática, nós decidimos então ter um plano B, porque é muito importante você ter uma estratégia principal. Isso é uma dica fundamental para que você tenha sucesso no seu trade life, mas é muito importante também que você tenha um plano B. E daí surgiu a teoria que nós iremos aprender hoje. Então, como vocês já sabem, o nosso objetivo desde o início era tornar os nossos tradings o mais mecânico possível, para que não necessitasse de análise gráfica, de indicadores externos, influência de notícias, etc. O nosso objetivo era com que nós pudéssemos fazer o arroz com feijão, ou seja, aquilo todos os dias, a mesma coisa todos os dias, entrar, abrir o gráfico, operar e fechar. Entrar, abrir o gráfico, operar e fechar. Dessa forma, é o que eu quero dizer quando eu me refiro a deixar as nossas operações o mais mecânico possível. Vamos entender um pouquinho da parte teórica da teoria? Então, a teoria Coutrin, ela consiste em quando nos deparamos a questões que proporcionam como resposta duas situações ou opções de escolha, chamada de resposta dupla ou binária. Depois de um resultado duplo igual, a terceira opção permanecerá na tendência das duas últimas. Ronald, você falou grego comigo, mas essa aqui é a parte teórica da teoria. Então vou recapitular aqui só para fixar mais uma vez na nossa mente. A teoria Coutrin, como eu falei anteriormente, ela leva esse nome devido ao meu sobrenome, tá certo? Então a teoria Coutrin ela consiste em quando nos deparamos a questões que proporcionam como resposta duas situações ou opções de escolha, chamadas de respostas duplas ou binárias. Dessa forma, depois de um resultado duplo igual, a terceira opção permanecerá na tendência das duas últimas. Então, primeiro a gente precisa entender o que são, na verdade, situações que nos proporcionam respostas duplas ou opções de escolha, tá? Vamos lá. Primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês esses 4 exemplos, tá? E todos esses exemplos são exemplos onde se encaixaria a nossa teoria. Então, por exemplo, toda vez que você se deparar numa situação ou em uma situação que você tiver a opção de resposta sim ou não, você tem uma resposta dupla, concorda? Você tem duas opções de escolha. Todas as vezes que você se deparar numa situação onde a sua escolha é verdadeiro ou falso, aqui como segundo exemplo, você tem também a oportunidade de aplicar a teoria. Ou quando você tem a opção de escolha, como por exemplo, direita e esquerda. Nesse momento você tem duas opções de escolha. Ou o exemplo que eu mais gosto de utilizar,
que é o cara ou coroa. Quando você pega uma moeda, joga para cima, ou vai cair cara ou vai cair coroa. Ou seja, nós temos uma situação que nos proporciona um poder de escolha, chamado de resposta dupla ou binária. Muito bem, mas para isso a gente precisa entender, tá, um conceito para formar uma teoria. Não é qualquer pessoa que pode chegar e estufar o peito e levantar a cabeça e dizer que está formulando uma teoria. Principalmente uma teoria matemática baseada em probabilidade. Isso não é tão fácil, né? Então existe uma convenção que determina que para você desenvolver uma teoria você precisa ter dois pontos, preencher esses dois requisitos. O primeiro é que ela deve ser aplicada e exemplificada na sociedade, tá certo? Que é chamado de aplicação científica. Ou seja, não adianta eu dizer que eu desenvolvi uma teoria baseada em probabilidade para o mercado financeiro e essa mesma teoria só funcionar para o mercado. Ela precisa funcionar em qualquer situação, desde que respeite o conceito da teoria, que são, na verdade, situações duplas ou binárias, de respostas duplas ou binárias, né? A segunda qualificação que precisa ter é que qualquer pessoa deve conseguir aplicá-la ou exemplificá-la. E aí entra um ponto muito importante, onde, por exemplo, algumas pessoas quando me contactam para saber sobre o conteúdo, informação, curso, etc. E no determinado momento que elas sabem que eu opero baseado em probabilidade matemática, a questão que vem à mente é a seguinte: poxa, eu preciso entender de matemática, eu preciso ser bom em matemática, em cálculo matemático? E a resposta geralmente que eu sempre dou é não, você não precisa ser bom em matemática. Deixe a matemática conosco e você só precisa colocar em prática, você só precisa externá-la à teoria. Muito bem, e nós vamos ver um exemplo agora que provavelmente em sua mente você deve estar pensando assim: poxa, eu não estou entendendo nada. Mas calma, você vai entender, eu prometo. Vamos lá. Primeiro aqui nós vamos ver um exemplo aplicado na sociedade. Então vamos supor aqui, pegar um exemplo, um casal heterossexual, constituído por um homem e uma mulher, decidem ter filhos. E o primeiro filho é uma moça, uma mulher. O segundo filho é outra moça e o terceiro filho é outra moça. Uma situação aparentemente rara, só que mais comum do que você imagina. Vamos pegar esse mesmo casal ou irmãos desses casais, tá certo? De novo, constituído por um casal heterossexual, onde resolvem ter filhos. E a nossa teoria, ela diz o seguinte: o mesmo exemplo que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo, só que com homens agora. A nossa teoria diz que todas as vezes que você tiver uma situação, e a situação nesse caso aqui é o casal, e você tiver uma opção de escolha dupla ou binária, e essa opção nesse exemplo é o sexo do filho que vai ser gerado, e os dois resultados forem iguais, o terceiro resultado permanecerá na mesma tendência do anterior. Então, a nossa teoria ela é mais ou menos isso aqui que você está vendo, tá certo? Nós temos uma situação, recapitulando aqui que no caso é o casal, nós temos a opção de escolha, que no caso é o sexo do filho, que vai nascer masculino ou vai nascer feminino, e a teoria ela consiste no seguinte: todas as vezes que nascer duas mulheres em seguidas, tá certo? Precisa ser de resultados seguidos. Então, todas as vezes que nascer duas mulheres seguidas, o terceiro filho vai ser mulher, porque vai permanecer na mesma tendência. E todas as vezes que nascer dois homens, o terceiro resultado vai permanecer no sexo masculino, perdão. E nesse momento, eu vou dar um tempinho para você pensar alguém que você conheça, ou parente próximo, ou talvez até mesmo com você, tenha acontecido isso em sua família, de pessoas, casais, que tenham 3 filhos ou mais. Observe, pense bem na ordem que esses filhos nasceram. 90% das pessoas têm um exemplo próximo dessa teoria, ou seja,
Se você não tiver um exemplo desse próximo da sua família, ou se não foi nessa ordem, você faz parte dos 10% que são a exceção. Eu esqueci de falar mais um ponto no conceito para se formar uma teoria, que toda teoria ela tem uma exceção, toda regra ela possui uma exceção, tá certo? E é isso que nós vamos ver agora. Vamos pegar mais um exemplo, o mesmo casal ou outro casal qualquer, e eles decidem ter filhos. E o primeiro filho é de sexo feminino, é uma mulher. O segundo filho seria outra mulher. Seguindo a teoria, esse casal prepara todo o terceiro quarto da casa, um novo quarto da casa dele para receber uma menina. Pois a teoria ela consiste dizendo que a cada duas respostas iguais, a terceira permanecerá na tendência das duas antecessoras, que no caso aqui seria outro sexo feminino. Só que de repente vem um masculino. Lembra dos 10% de exceção que eu falei? É justamente aqui que a gente vai que eu estou explicando nesse momento, tá? Só que esse casal ele queria muito ter 3 filhos do mesmo sexo. Queria ter muito 3 filhos seguidos do mesmo sexo. Então eles continuam procriando e o próximo filho nasce masculino. E aí eles preparam um novo ambiente, um novo quarto, agora sim tendo muita convicção que o próximo filho vai ser homem, e nasce uma mulher. E eles resolvem continuar fazendo filhos, e a próxima nasce mulher, e o próximo e último nasce mulher. Então, como vocês podem observar aqui, nessa situação houve 7 tentativas para que se chegasse ao êxito da estratégia. Perdão, da teoria. Da estratégia da teoria em si, né? Então, lembra que eu falei para você que um conceito de teoria, em todo conceito de teoria precisa ter uma exceção? Só que pelo fato de ser uma teoria, essa exceção ela precisa ter uma resolução. E a resolução que nós encontramos foi transformar a teoria em ciclos, tá certo? E como que funcionam esses ciclos? Vamos pegar esse último exemplo aqui embaixo, do casal com os 7 filhos. Essa aqui é a mesma imagem do slide anterior que estava aqui embaixo. E vamos circular aqui os 3 primeiros resultados, tá? Então é muito importante você entender aqui agora o conceito de ciclo da teoria, tá? Os ciclos da teoria, ele funciona da seguinte maneira. Ele é dividido em 3 partes: a abertura do ciclo, confirmação do ciclo e fechamento do ciclo. Então, todas as vezes que nós nos referimos a ciclo da teoria, ou se você ouvir alguém falar ciclo da estratégia, você associa imediatamente ao ciclo da teoria. Se é ciclo, é porque é da teoria. Só abrindo um parêntese aqui, por exemplo, a estratégia de Fibonacci ela foi desenvolvida baseada em ciclos também. Então, na verdade, nós partimos do mesmo conceito de Fibonacci nessa situação, tá certo? Então, vamos lá, recapitulando. Um ciclo da teoria é dividido em 3 partes: a abertura, a confirmação e o fechamento. E ambas essas partes elas são caracterizadas por situações. Então, o primeiro filho é a abertura do ciclo, o segundo filho é a confirmação do ciclo, e o terceiro filho é o fechamento do ciclo. Agora, muito bem, vamos fazer uma outra formação de ciclo aqui, e é muito importante você prestar total atenção nesse momento, porque você vai entender aqui que os ciclos eles se intercalam. Eles podem aparecer em interseções, como está acontecendo aqui nesse momento. Isso é um conceito matemático, interseção. Provavelmente você vai se lembrar que você estudou isso no ensino fundamental. Se você não se lembra, não tem problema, porque você não vai precisar saber detalhadamente isso. Apenas colocar em prática o que vai ser ensinado mais para frente. Então, mais uma vez aqui. Um novo ciclo, ele é aberto sempre que o resultado, tá? Sempre que a sequência for quebrada. Ou seja, se nós estávamos vindo de mulher, e apareceu um homem, o homem ele fechou um ciclo anterior, mas esse homem ele vai abrir um próximo ciclo. Entendeu? Então, muito bem, depois desse homem não apareceu um outro homem, nesse momento nós tivemos a confirmação de um ciclo. O que eu preciso para que eu tenha uma confirmação de ciclo? 2 resultados iguais. Portanto, no primeiro ciclo, o ciclo cor de laranja, tá? No primeiro ciclo, eu tenho aqui a abertura e eu tenho a confirmação do ciclo,
tá? No meu segundo resultado igual, é importante que o segundo resultado ele seja igual ao primeiro, tá? Eu tenho a confirmação. O terceiro ciclo seria, no caso aqui, o meu investimento, apostando que seria mulher esse resultado. Só que como apareceu homem, e logo em seguida apareceu um outro homem, nesse momento eu tenho uma confirmação de ciclo. Então, se o meu segundo resultado é uma confirmação de ciclo, o meu primeiro resultado, o primeiro homem que apareceu aqui, ele é a abertura do ciclo. Então, por consequência, a terceira opção vai ser o fechamento do ciclo. Só que, como vocês podem observar, não deu 3 homens em seguidas. Portanto, a teoria não deu certo nesse momento. E nós já estamos no segundo ciclo de tentativa para concretizar a estratégia da teoria, tá? Então vamos aqui para o terceiro ciclo, e no terceiro ciclo vocês conseguem observar que agora sim deu certo. Então nós temos a abertura do ciclo verde, a confirmação do ciclo verde e o fechamento do ciclo verde. Ressaltando mais uma vez, a abertura, nesse caso do ciclo verde, ela coincidiu com o fechamento do ciclo azul. A abertura do ciclo azul coincidiu com a abertura do ciclo laranja. Essa parte aqui é a parte mais complicada para você entender, tá certo? Como eu falei para vocês, a estratégia da teoria em si ela é baseada em Fibonacci. Portanto, baseando no número dourado de Fibonacci, o máximo de ciclos errados que podem ocorrer para que haja um ciclo perfeito é 6. Assim, no sétimo ciclo, haverá êxito máximo na estratégia. Portanto, o que isso quer dizer? Se o casal, nesse último filho aqui, tivesse nascido um homem, seria o terceiro ciclo errado da teoria. Verdade? Concordo comigo? A teoria ela não consiste que um ciclo ele precisa ser 3 resultados iguais, e em nenhum momento houve 3 resultados iguais se o último resultado fosse em homem. Baseado no número dourado de Fibonacci, eu posso ter até 6 ciclos, ou seja, o casal ele tentaria ter possivelmente 18 filhos para que no 21º, depois de ter 21 filhos, ele concluir o objetivo que era ter 3 filhos seguidos. Então é como se você imaginasse assim, quais são as tentativas que eu tenho para ter 3 filhos seguidos? Você teria que ter 21 filhos. É quase praticamente impossível. E como defensor da matemática, eu não posso dizer que seria impossível, então é praticamente impossível dizer que depois que você tivesse 21 filhos, você não conseguisse ter 3 filhos seguidos do mesmo sexo, tá certo? Muito bem, provavelmente você não deve estar se perguntando, mas alguém vai se perguntar nesse momento: Ronald, como você chegou a essa conclusão? Batendo muito minha cabeça, resolvendo cálculos matemáticos baseados em Fibonacci principalmente. Então, se você tiver tempo, pesquise na internet sobre teoria de Fibonacci. Fibonacci escreve dessa forma aqui. Nos primeiros resultados de vídeo, se você procurar no YouTube, você já vai ver algumas explicações, e foi seguindo justamente aquele conceito que eu cheguei nessa conclusão. Muito bem, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou vir aqui no Google e eu vou digitar cara ou coroa online. Vou clicar aqui nesse primeiro link. Você pode fazer esse exercício em casa também, tentando, tá? Então vou clicar aqui, ele acabou de abrir aqui do lado. Eu vou escolher aqui uma moeda. Eu posso escolher qualquer moeda. Eu vou escolher a moeda de R$1, que é mais fácil para vocês visualizarem. E toda vez que eu clico nela, automaticamente ela me dá um resultado. Vocês estão vendo? Aleatoriamente, tá, gente? Aleatoriamente. Então toda vez que eu clico, ela me dá um resultado. Então vamos recapitular aqui, tá? Eu tenho até 6 ciclos para chegar no êxito, tá? E qual é o meu êxito? É que eu obtenha 3 resultados iguais. Então, baseado nos nossos ciclos da teoria, né, nós temos até 7 ciclos para alcançar o objetivo, que é fazer com que alcancemos 3 resultados iguais. Então vamos voltar aqui no site
coisinha.com.br/cara ou coroa. E vamos lá, vou clicar a primeira vez aqui. O primeiro resultado foi cara. O segundo resultado, cara. O terceiro resultado, cara. Então aqui vocês puderam observar que de primeira eu alcancei o primeiro ciclo da teoria. Então vou voltar aqui, olha. O que acontece? É como se eu tivesse tido aqui um homem e a mulher, tivesse tido cara, cara e cara. Tá certo? Eu vou voltar lá no site, eu vou fazer mais um exemplo, que eu quero que dê errado para mostrar para vocês. Então vou atualizar o site aqui novamente. Vou escolher outra moeda, vou escolher a moeda de 50 centavos. Não, de 50 centavos. Tá? E vou clicar aqui e deu cara. Vou clicar de novo. Deu coroa. Nesse momento eu não tive abertura de um ciclo ainda. Lembra bem, o que eu preciso para ter abertura de um ciclo? Eu preciso ter dois resultados iguais, né? Então o último foi coroa. O próximo, cara. Observem bem, está alternando os resultados, né? Cara, coroa, cara. É como se eu tivesse tido homem, mulher, filhos. Homem, mulher, homem, mulher. Se está alternando, eu não tenho a aplicação da teoria. Para que eu tenha a aplicação da teoria, eu preciso dois resultados iguais. Então o último aqui foi, mas sempre a gente considera o último, tá, gente? Como eu estou fazendo nesse exemplo. O último aqui foi cara. Vamos ver o próximo. Coroa, alternando. Cara, ainda está alternando. Coroa. Coroa. E o próximo, cara. Pronto. Nesse momento aqui, vocês viram que aproximadamente eu joguei de 6 a 7 moedas. Infelizmente eu não contei, mas eu joguei de 6 a 7 moedas para fazer a minha aposta, entre aspas. Nessa última moeda seria a minha aposta, que seria cara. Perdão, coroa, né? Tinha dado 50, 50 e agora deu a face da moeda, que era a cara. Então, nesse momento, eu tive o meu primeiro ciclo, tá? E foi o ciclo negativo. E eu levo em consideração essa cara para a abertura do próximo ciclo, tá? Então, vamos ver aqui qual é o próximo resultado. Coroa. Muito bem. Como alternou do último resultado, eu não tenho um novo ciclo, tá certo? Então, eu não posso fazer nada, tá certo? Então, eu já joguei aqui aproximadamente 8, 9 moedas, mas eu só fiz uma aposta, tá? Vamos voltar aqui. Pronto, acabou de dar outro resultado igual. O último foi coroa e acabou de dar coroa novamente. Nesse momento, eu faço a minha segunda aposta, dizendo que a próxima moeda vai ser coroa novamente. E acontece o cara. Muito bem, vamos voltar aqui para o slide. Foi o segundo ciclo. Tá certo? Quantos eu posso ter? No máximo 7. Então vamos voltar lá, que eu quero concluir esse exemplo com vocês. O meu último resultado foi cara. O próximo cara. O próximo tem que ser cara. E o próximo deu coroa. Ou seja, eu já estou no meu terceiro ciclo da teoria. Foi minha terceira aposta essa. Vamos ver o próximo resultado. Cara. O anterior foi coroa, então não tenho nada. Cara, a minha aposta é que o próximo seja cara. E o próximo foi coroa. Ou seja, eu já estou no meu quarto ciclo, na minha quarta tentativa, tá? Esse aqui foi coroa. Vamos ver o próximo. Cara, alternando. Coroa. Cara. Cara, o próximo tem que ser cara, é a minha aposta. E nesse momento deu cara. Então, como vocês puderam observar, no quinto ciclo aqui foi a minha aposta. Vocês viram que eu estou me referindo como aposta para facilitar a exemplificação de vocês. Se eu tivesse, por exemplo, apostando com um amigo ou um parente, etc., se daria cara ou coroa quando eu jogasse a moeda para cima. E você pode fazer esse teste com uma moeda real. Eu estou fazendo online aqui na internet para que vocês possam acompanhar esse teste. Sempre você aposta na moeda, você vai dar cara ou coroa quando acontecer dois resultados iguais, tá certo? Então vocês viram aqui que aproximadamente foi jogado umas 15, 20 moedas para cima, só que dessas 15, 20 moedas eu só apostei 4 vezes. E se você
parar para pensar sobre essas 4 ordens, foi mais ou menos 4 martingales abertos. Entendeu? Então esse conceito de martingale associado à teoria, juntos, ambos são ferramentas sensacionais, fantásticas, como também podem ser uma bomba na mão de quem não sabe utilizar, como eu já venho acompanhando no decorrer dos anos, ensinando, ministrando para várias pessoas. Muito bem, agora para finalizar, nós vamos ver a aplicação da teoria no mercado. Então aqui eu tenho uma imagem de um gráfico qualquer, num time frame qualquer, mas aqui nós conseguimos observar que ele é um gráfico em velas, né, em candlesticks, onde cada candle verde é um candle de alta e um candle vermelho é um candle de baixa. Então o meu primeiro objetivo aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, imaginem que você só está vendo, tá certo? Você não está vendo o gráfico para a direita, da onde está essa marcação amarela, você só está vendo aonde está essa marcação amarela. Então, meu primeiro objetivo é identificar onde eu tenho 2 candles da mesma cor. Por quê? É como se fosse 2 meninas, ou cara a cara, ou coroa a coroa, ou homem e homem, entendeu? Então, eu preciso ter 2 resultados iguais. O terceiro resultado eu vou invertir, que vai permanecer nos anteriores. Então, aqui vocês vão identificar que, falando de mercado financeiro, a minha ordem seria sempre no fechamento do ciclo. Então, recapitulando, eu tenho aqui a minha abertura, eu tenho a minha confirmação e o meu fechamento do ciclo, sempre o fechamento vai ser a minha ordem. Então, como que eu daria essa ordem aqui? Vamos supor que esse gráfico esteja no time de 30 minutos, ou seja, cada vela é referente a 30 minutos. Eu tentaria pegar na abertura dessa vela e apostaria que seria uma vela de queda, ou iria investir que seria uma vela de queda, ou venderia, ou daria uma ordem abaixo, ou de put, para expirar em meia hora. Então, por exemplo, vamos supor que essa vela aqui seja a vela de 10 horas da manhã, essa aqui é de 10 e meia, essa aqui vai abrir 11 horas. Se ela vai abrir 11 horas e eu estou no time M30 de 30 minutos, ela vai expirar 11h30. Então, eu vou abrir uma ordem 11 horas de venda para expirar 11h30. Só que, como vocês podem observar, nós não alcançamos êxito nesse exemplo, tá? De propósito, claro, para mostrar para vocês aqui. E eu vou aguardar uma segunda oportunidade para que eu faça um martingale, no caso, seguindo a estratégia somada ao martingale. Então, aqui eu tenho novamente 2 candles da mesma cor. Observem que aqui foi candles diferentes, olha, vermelho, verde, vermelho. Nesse momento eu não faço nada, eu preciso que aconteça 2 candles da mesma cor. O próximo candle seria a minha ordem. Lembra bem, qual é a ordem que eu daria? Era uma ordem de queda. Por quê? Porque os 2 candles de abertura e o de confirmação da teoria, tá? Do ciclo da teoria, eles foram de queda. Então a minha ordem ela precisa ser na mesma direção. Portanto, vocês podem observar que foi um candle verde, então nós perderíamos. Isso aqui seria o segundo ciclo, tá? Aqui mais um ciclo novamente se abrindo, tá? Nós temos aqui a abertura e confirmação. A nossa ordem seria aqui, investindo numa ordem de queda, abaixo ou venda ou put, e foi derrota, como vocês puderam observar. Outro ciclo se formando aqui. Esse candle aqui seria o candle de compra, ou call, ou acima, né? E como vocês podem observar, foi derrota. Outro ciclo aparecendo, outra derrota, outro ciclo aparecendo, outra derrota, outro ciclo aparecendo, e aqui foi a vitória, tá? Então vamos contar aqui para ver quantos ciclos aconteceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos. Lembra do slide anterior? Baseado no número dourado de Fibonacci, o máximo de ciclos errados que podem ocorrer para que haja um ciclo perfeito é 6. Assim, no 7º ciclo haverá êxito máximo na teoria. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos errados, e no 7º ciclo seria a vitória. Então, como vocês puderam observar, isso aqui seria mais ou menos como se fosse 7 martingales. Mas claro que nós não fazemos isso. Você irá aprender como operar essa estratégia da teoria no próximo vídeo aula.
Essa videoaula foi apenas para você entender como funciona a teoria e a aplicação dela no mercado financeiro. Eu espero que você tenha entendido essa videoaula. Se não entendeu, volte e assista de novo. E se você entendeu, você está apto para passar para a próxima aula. Aguardo você na próxima videoaula.